Gente, boa noite, então. Que alegria a gente estar aqui nessa noite, né, para mais um encontro da Escola de Paz. Abra sua Bíblia em Tiago 1, versículos 5 e 6. Vou ler do 5 ao 8. Tiago 1, 5 a 8. Fala assim. Não abriu? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aqui eu gosto muito desse texto de Tiago, que ele fala que se a gente tem falta de sabedoria, a gente pode pedir a Deus que Ele dá a todos livremente de boa vontade. Eu acho que se a gente está aqui nessa noite é que a gente quer aprender mais, né? Como cuidar dos nossos filhos, aprender como criá-los, né? No caminho do Senhor. E aí eu queria só lembrá-los, né? E lembrar a mim também, de que se nós pedirmos a Deus, né, com fé, sem duvidar, Ele vai nos dar essa sabedoria que a gente precisa para estar cuidando da nossa família, cuidando do nosso lar, né? E eu gosto desse texto que ele fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, né? Mas quando a gente não duvida, então quer dizer que a gente é firme, né, na palavra, a gente tem a nossa fé ancorada, né, consolidada na palavra do Senhor. E essa pessoa que tem a mente dividida não receberá do Senhor coisa alguma. Então a gente entende que a pessoa que não tem a mente dividida, né, que não é instável, a pessoa que é firme, né, ela receberá do Senhor essa sabedoria. Vamos fechar os nossos olhos para a gente estar fazendo uma oração? Pedir para o Senhor estar falando conosco nessa noite, né? Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa. Nós te louvamos porque o Senhor insiste em nos amar, em nos ensinar. E eu agradeço, Deus, por cada família que veio aqui nesta noite, Pai. Agradeço muito pela vida da Keila, que aceitou o convite, pela dedicação dela ao preparar esse estudo, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja usando a sua vida para falar ao nosso coração nesta noite. Nós precisamos aprender mais do Senhor, nós precisamos que o Senhor nos dê essa sabedoria, Pai, para criar os nossos filhos nos teus caminhos, Pai. Às vezes nós falhamos tanto, Deus, nós erramos, nós falhamos na comunicação, nós pecamos contra os nossos filhos, Pai. Eu peço perdão por isso e peço que o Senhor nos ajude, Deus, a pecar menos, que o Senhor nos ajude a sermos bons pais e boas mães, que em nome de Jesus, que nós possamos crer que o Senhor é quem cuida da nossa família, que o Senhor é quem nos capacita para poder cuidar da nossa família. E nos ensina nessa noite, Pai. Nos dê um coração, Deus, ensinável. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, para que a gente possa ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor fale ao nosso coração e que a gente saia daqui, Deus, com algo novo, Pai. Que a gente saia daqui, Deus, entendendo o nosso pecado e Deus, decidido a mudar, Pai. Nós, às vezes, cobramos tanto dos nossos filhos, Deus, mas nós mesmos fazemos tantas coisas erradas, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Essa é a minha oração. Peço que o Senhor abençoe o louvor agora, que o Senhor receba, Deus, o nosso louvor como um aroma suave, Pai. E que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a Keila e que, através dela, o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Como é bom estarmos reunidos, lutando pela nossa família, lutando pelo nosso lar, lutando pela nossa casa. Nós sabemos que um dos maiores projetos do nosso adversário é destruir a família. Destruindo a família, destrói igrejas, destrói a sociedade. Mas o Senhor tem nos guardado. E nós cremos que Deus tem uma aliança com a nossa casa, Deus tem uma aliança com os nossos filhos, Deus tem uma aliança com os filhos dos nossos filhos. E nós cremos que Deus é fiel para cumprir.
as suas promessas sobre a nossa família. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos louvar ao Senhor, preparar o nosso coração para poder receber aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com alegria e temor ao Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja Deus, e que essa doce presença não falte sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Porque o nosso Deus, irmãos, é aquele que em todo momento Ele é o único que a gente pode socorrer, e Ele vai nos atender prontamente. Em todo tempo o Senhor está com as mãos estendidas para nós, com o ouvido atento às nossas orações. Basta tão somente nós crermos, pedirmos e confiarmos naquele que é o único que é digno da nossa adoração, do nosso louvor, aquele que é o único que é digno da nossa exaltação nessa noite. Amém? Adore o Senhor conosco nessa noite. Faça essa declaração como uma confissão de fé diante de Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a
sossego a ti. Coisa gloriosa é quando consagramos o nosso lar ao Senhor. É quando dedicamos tudo aquilo que temos, sabendo que é dele. Tudo aquilo que ele tem nos dado para administrarmos. E como bons mordomos, cuidamos de tudo até a vinda do Senhor. Até o dia de devolvermos para ele. Os nossos filhos são dele. O casamento que ele nos deu é dele. A nossa casa é dele. Os nossos bens são dele. A nossa inteligência, os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que ele nos usa como instrumento, ele nos deu para a glória do seu nome. E nós continuamos convictos disso, até o dia dele voltar para buscar a sua igreja. Amém? Vamos louvar o Senhor? Essa é a nossa bendita esperança. O dia que ele vem para buscar a sua igreja, e eternamente estaremos com ele. Vamos cantar com alegria. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Veio ao mundo pra ser marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Pai Amém, querido e Senhor amado, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, mais uma vez levantamos a voz diante de Ti, reconhecendo o Seu senhorio sobre as nossas vidas, reconhecendo que o Senhor é Senhor de todas as coisas, no céu, na terra e no mar. Reconhecemos, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça. E como filhos do Senhor que esperam o Teu retorno, a Tua vinda para nos levar para a eternidade, continuamos prosseguindo por esta terra como forasteiros e peregrinos e pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine para que possamos caminhar para a Tua glória, para que possamos caminhar glorificando o Teu nome, para que possamos caminhar, Senhor, sendo luzeiro em meio a este mundo. Senhor, apresentamos nossos lares mais uma vez, as nossas famílias mais uma vez. Senhor querido e amado, para que possamos manifestar a Tua glória àqueles que nos observam, aos nossos vizinhos, àqueles por onde passamos, possam ver que somos do Senhor, que somos diferente, que temos o brilho do Teu Espírito Santo, que carregamos a marca de que pertencemos à geração eleita daqueles que vão morar no céu. Amém. Senhor, continue conosco, use a Tua filha como tem usado até aqui. Fale conosco através da Tua palavra. Fala que nós somos Teus servos e queremos ouvir ao Senhor. Fala porque nós temos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja, no nome do amado. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, eu tive aqui num dia de um culto da mocidade,
e o tema foi depressão, ansiedade, né? E eu fiquei no som e acompanhei o culto, né? E o pastor César, no final, ele fez um apelo para os adolescentes que estivessem passando por essa situação, né, de se cortar, de depressão, de pensamento suicida. E, para minha surpresa, encheu de adolescente aqui na frente da nossa igreja. E muitos chorando, e uns consolando os outros. Eu chorei lá em cima com eles, porque eu vi a importância que a gente tem sobre a vida desses adolescentes da igreja. Eu fiquei impressionado com eles aqui na frente chorando. Esse tema de comunicação entre pais e filhos é um tema muito importante. A gente está no Setembro Amarelo. Eu acompanho o jornal do Vale do Paraíba. Eu morei lá e eu gosto de assistir o jornal de lá. Domingo, um adolescente de 19 anos suicidou no CTA, com um tiro na cabeça, com depressão. Hoje, 2 adolescentes suicidaram lá. Um pulou da ponte e o outro pulou do prédio. Eu acredito que a comunicação é muito importante entre pais e filhos, né? Essa igreja devia estar lotada hoje. Não é verdade? Muitos pais, com os filhos que eu vi chorando aqui na frente, com certeza não sabem o que está passando na cabecinha deles, né? Eu acredito que bom que vocês estão aqui. Muito bom. Porque a igreja nos fornece essas ferramentas, né? Para a gente educar os nossos filhos no caminho do Senhor. A gente tem que aproveitar isso, né, meus irmãos? Que Deus abençoe. Aquilo é uma bênção na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus tem muito a falar com a gente através dela. Gente, para a gente não perder, né, o costume, né, vou apresentar a nossa palestrante de hoje, né? É pouco conhecida, né? Quero te agradecer, Keila, de verdade. Você sempre, na verdade, eu nem te convido, né? Eu só te aviso, né? Eu só te dou a opção, falo assim, quando que você quer, tal dia. Então, quero te agradecer mesmo a sua disposição de servir, de nunca dizer não, né? Às vezes a gente tem que dizer, mas para mim não, você não diz. Para os outros. E obrigada mesmo, que Deus te abençoe. Acho que o tema é muito oportuno para você mesmo. Acho que caiu como uma luva. E que o Senhor te abençoe, te use. E obrigada, viu? Estou muito feliz de você estar aqui. Boa noite, gente. Graça e paz. Esse é o tema, a Lília falando assim que é para mim, mas foi para mim mesmo. E, na verdade, eu não quero falar para vocês, eu quero pensar com vocês, porque é um tema que me levou a pensar, né? A pensar na minha vida como mãe, como conselheira, como esposa de pastor. E vamos pensar junto, né? O que Deus tem para nós. Só um minuto que não abriu. Vamos lá. Para vocês, o que é comunicação, gente? Oi? Quem falou? Ah, Fernanda. Eu tô aqui, ninguém tá falando, gente. Falar. Só falar? Falar de alguma coisa, tá? Só falar? Ouvir. O que mais? Como pais. O que é comunicação? Ensinar. Oi? Atos, exemplos. Mas, como pais, o que vocês esperam da comunicação? Ser ouvido, né? Zoe, você está aqui para isso, Zoe. Vamos aprender sobre comunicação, Zoe. Obedecer, obediência, né? É isso que a gente espera como pais. Ser compreendido e que o nosso filho responda aquilo que nós, do modo como nós desejamos, né? Espera aí que fechou. Parabéns. Então, vamos lá. A definição, num geral, assim, é que a comunicação é o processo pelo qual uma pessoa transmite uma mensagem para outra. Espera aí, gente. Ou outras,
é uma troca de informação entre 2 ou mais indivíduos com o objetivo de compartilhar conhecimento, sentimento, ideias, entre outros, né? E ela pode ser verbal, né? Uso de palavras, ou falada, ou escrita. Mas ela também tem a forma não verbal, que aí entra o exemplo, as expressões, né? Então, se eu falar para vocês assim, olha a minha roupa e fala para que time eu torço. Né? É a comunicação, é o que eu estou comunicando para vocês nesse sentido. Mas, na verdade, quem me conhece, né? A garrafa é do meu filho, então eu torço para o melhor, né? Palmeiras não tem mundial, São Paulo tem 3, né? Então, é a comunicação, eu estou comunicando uma coisa para vocês, né? Ou se vem uma pessoa mal vestida, um andarilho para o seu lado, você está com o celular na mão ou um dinheiro na mão, o que você faz? Você esconde, porque você fala assim, é um risco, né? É um risco. Agora, se vem alguém de terno e gravata, você está com o celular e dinheiro na mão, você vai esconder? Não. Porque você não imagina que aquela pessoa possa te roubar, né? Mas é o quê? E os de terno e gravata são os que mais roubam a gente, né? Enfim, mas é a comunicação. É um modo de comunicar, certo? E a comunicação em termos de família, ela também está na casa, no ambiente em si, né? E é interessante que a Bíblia, ela inicia com Deus criando um lar, né? Porque lar é diferente de casa. Casa, paredes, material, certo? Lar é o sentimento que tem ali, né? A dedicação, o carinho, o cuidado, a intencionalidade daquilo ali. E a Bíblia, ela inicia com Deus criando um lar, primeiro para os animais, mas depois para uma família em si. E lá no Novo Testamento, Jesus fala que ele vai para o céu, na casa do Pai dele tem muitas moradas, e que ele está lá preparando um lugar para nós. E mais do que isso, ele fala que ele vai nos receber. Imagina, gente, nós acabamos de cantar aqui, né? Mas imagina, o melhor lugar que você já foi, melhor hotel, ou melhor casa que já te recebeu. E não em termos de material, mas em termos de acolhimento mesmo. O melhor, você fala, nossa, essa pessoa, ela sabe recepcionar. Ou esse lugar, esse hotel sabe receber as pessoas. É tão bom, né? Mas pensa que quando Jesus vai te receber, isso que você conhece como melhor, não é nada comparado ao que ele vai fazer. Mas o nosso lar aqui comunica alguma coisa. Comunica cuidado, carinho, comunica excesso seja para gastar, né, de gastos, ou excesso de zelo, né? Porque quem nunca ouviu da mãe, ou as mães aqui nunca falaram assim, ó, arruma essa sala, porque se chegar a visita aqui, eu vou passar vergonha. Vocês nunca falaram? A mãe de vocês nunca falou isso? Eu gosto de falar isso, porque eu me sinto tão bem. Acho que a Cristiane falou uma vez, né? Você fala assim, né? Eu me encontro aqui, gente. Eu peço esse negócio assim, essa resposta assim, porque é isso, né? Mas, assim, não que não tenha que manter organizado. Mas é que, às vezes, o excesso, né, tira o que realmente é essencial. Quando eu tenho esse excesso de zelo, nada fora do lugar, né? Eu não tenho vida na minha casa. Especialmente se eu tenho criança e adolescente. Né? Quando você tem adulto, às vezes tem um tênis ali, uma coisinha aqui, mas com criança, com adolescente em casa, né? Às vezes você anda assim, né? Empurrando as coisas. E eu lembro da minha mãe falando, ela fala assim, não reclama, um dia você não vai ter mais brinquedo para catar. Eu já não tenho muitos brinquedos para catar. Às vezes é uma bola que está ali no meio do caminho e uns tênis. Mas brinquedo mesmo, eu já não tenho mais para catar. Né? Mas se a minha casa, se eu exijo, eu estou passando, o que eu estou comunicando para o meu filho? Que a casa é mais importante do que ele. Ou que a visita que vai chegar é mais importante do que ele. Claro que a gente tem que, mais uma vez, gente, a gente tem que ensinar tudo, né?
Joel Bick, ele tem uma frase, gente, que é assim, ó: nossos lares precisam ser pequenos púlpitos onde Cristo é pregado, não apenas com Bíblia aberta, mas também com a boca e a vida dos pais. Vou ler mais uma vez. Nossos lares precisam ser pequenos púlpitos onde Cristo é pregado, não apenas com a Bíblia aberta, mas também com a boca e a vida dos pais. Porque muitas vezes, gente, a gente tem palavras de sabedoria, palavras da Bíblia para os outros, para fora. Dentro de casa, muitas vezes a gente só tem a repreensão, só tem o xingamento, né? E eu preciso que o meu lar seja um púlpito. Deus te confiou a você uma ou mais almas. A salvação vem dele, né? Mas ele te confiou a você o ensinamento, né? Ensinar a criança nesse caminho que ela deve percorrer, que vai ser o melhor para a vida dela. Então, a sua casa é o melhor lugar para isso. Claro que ele vai ouvir do pastor, ele vai ouvir da tia da salinha, ele vai ouvir do conselheiro, ele vai ouvir de outras pessoas. Mas no seu lar, você vai poder mostrar com palavras e com prática a Bíblia para o seu filho. Você é a Bíblia que o seu filho lê. É você. São as suas palavras, as suas ações, as suas escolhas. É isso que ele vai ler. E é interessante que as nossas práticas espirituais são de comunicação, né? As principais ali, leitura da Bíblia e oração, não é? Quando eu oro, sou eu falando com Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. E por que nós temos que pensar em comunicação? Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Desde o princípio, desde o início. A Bíblia fala assim, não claramente, mas os estudiosos, eles imaginam que essa era uma prática, porque quando Adão e Eva, eles pecam, né? E aí eles se escondem, eles sentem o vento, né? A presença de Deus ali, e eles se escondem. Então, é algo que eles reconhecem. Então, era uma prática ali. Para que Deus precisava fazer isso? Deus é um Deus que quer se comunicar com a gente. Esse é o nosso Deus. É um Deus de comunicação. E quando o pecado quebra isso, Deus, ele traz a solução. Jesus vem para nos reconectar com esse Deus, para trazer a comunhão, a comunicação de volta, né? Porque o pecado tirou isso de nós. Eu sou do papel, viu, Fábio? Eu sou do papel, definitivamente. Vamos abrir a Bíblia? Deuteronômio 11. Deuteronômio 11. E olha só. Ai, a minha versão é um pouquinho diferente, desculpa, Fernanda. NVT. É porque essa tem um detalhe assim que eu quero bem ela. Mas não é muito diferente da de vocês, não. Vou ler do 1 ao 7, tá? A princípio. Amem o Senhor, seu Deus. Desculpa, o povo estava ali, prestes a entrar na terra de Canaã. E Moisés está lembrando o povo das ordens, da direção de Deus para eles, das leis. Ame o Senhor, seu Deus, e obedeçam sempre ao que Ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se de que hoje não falo aos seus filhos, que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte, o seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que Ele realizou no Egito contra Faraó e toda a sua terra. Não viram o que Ele fez aos exércitos dos egípcios e os seus cavalos e carros de guerra, como Ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que Ele fez a Datã e Abirão, filho de Eliabe, descendente de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu.
junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertencem a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos estes atos poderosos. Que o Senhor fale ao nosso coração essa noite. Que você, assim como eu, esteja aberto à palavra dele e ao ensinamento dele para nós. Porque quando ele fala aqui, ele fala, eu não estou falando para os seus filhos, eu estou falando para vocês. Porque com o tempo de vida que você tem diante do Senhor e toda a sua vida, você já tem uma experiência diante de Deus, de confiança no Senhor, de experimentar o cuidado de Deus para a vida, para a sua vida. Mas os seus filhos não, os nossos filhos ainda não. Ou se tem, ainda é pouco perto do que você já viveu, da sua experiência. Então ele fala, eu falo para vocês, pais, é para vocês que eu estou falando. Para você. Seu filho não viu tudo o que aconteceu. E o salmista fala isso, que é uma ordem, né, para nós, de nós passarmos às futuras gerações quem é o nosso Deus. Cabe a você, pai e mãe, a responsabilidade de ensinar o teu filho quem é Deus, que é um Deus que quer se comunicar com você. É um Deus que deseja por isso. Ele faz coisas, ele move pessoas a gerar movimentos, encontros, para que ele fale ao seu coração. E até aqui ele tem falado. E é para você, pai, mãe, passar para o seu filho. E muitas vezes nós nos preocupamos com tantas outras coisas, né? Você quer ensinar o seu filho a se comportar bem na casa dos outros, a gente quer que ele fale bem, que ele responda bem, que ele coma os melhores alimentos, que ele estude numa boa escola, que ele fale inglês. Mas e Deus? Mas e Deus? Você tem passado para o seu filho aquilo que Deus te confiou? Que Deus te ensinou? E aqui ele fala, é para você, pai, para você. Você sabe, você me conhece. E aqui eu posso dizer, todas nós conhecemos ao Senhor. Então é para você, pai, mãe. Mas ele continua falando lá no versículo 18 e 19. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. A gente entende que aquilo que cria raiz na nossa mente, ela desce para o nosso coração. Não, aquilo que fica fomentando a nossa mente, ela cria raízes no nosso coração, né? Então, se eu me alimento de palavra, de Deus, de vida, de graça, é isso que vai criar raiz no meu coração e vai me impulsionar a agir. Se eu me alimento de coisas dessa terra, de movimentos do mundo, na minha ação, é isso que vai me sustentar. Então, gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Ensinem-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem, quando se levantarem. Escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Conversem com seus filhos. Fale aos seus filhos. Quando? Quando, gente, que ele fala aí? Ou seja, o tempo todo. No carro, levando para a escola, levando para o judô, buscando futebol, levando para o balé, trazendo, fazendo comida, fazendo tarefa. O tempo todo. Por quê, gente? Porque a gente se esquece. Primeiro, ele fala para você. Grave as minhas palavras no seu coração e na mente. Amarra na mão. Quem nunca escreveu, gente? Eu sou mestre, está aqui, ó, alguma coisinha anotada que eu tenho que lembrar. Porque às vezes eu anoto na agenda, eu esqueço de abrir a agenda. Então eu anoto na mão, porque a mão vai estar aqui. É aqui, porque aqui se lavar já era, né? Então tem que ser em cima. Amarre, prenda na testa, aqui, ó, no meio dos olhos, aqui, ó, como lembrança, tá? Primeiro para você. E depois, converse sobre isso com seus filhos, a todo momento. A todo momento. E aí, por conta do pecado,
nós temos problema na comunicação, certo? Ou é fácil para vocês comunicar com o filho? Deixa eu ver, quem fizer assim, vou chamar aqui na frente. É fácil a gente falar, né? Falar a gente faz com facilidade. Mas comunicar mesmo, ter essa troca, às vezes é difícil por conta do pecado, né? É interessante, assim, que quando a Bíblia fala que Adão e Eva estavam nus, é que eles não tinham o que esconder. Eles estavam inteiros diante do Senhor, sem nada para esconder. Quando vem o pecado, eles se escondem e depois eles arrumam roupa para si, né? Ou seja, se escondem. E aí isso chega na comunicação. Por quê? Porque uma coisa é eu estar despida e outra coisa é eu começar a colocar pequenas máscaras, pequenas roupas que me cobrem. É diferente, né? E aí entra o meu pecado, o meu orgulho, a minha ira, a minha vaidade. Então, quando eu vou me comunicar, eu tenho tudo isso no meio do caminho, tá? E aí, por isso que nós temos dificuldade, por conta do pecado que entrou no mundo. E aí vem uma autoridade sem amor, que o filho às vezes obedece por medo, né? E não por reconhecimento, convicção. Aí vem a ausência de comunicação total. Aqueles pais que entregam o filho, terceiriza mesmo, é internet. E aqui eu quero falar uma coisa. Se você não conversa de determinados assuntos, ou de todos os assuntos com seu filho possíveis, né? Porque a gente também não dá conta de dominar tudo, mas assim, todos os assuntos importantes com seu filho, você está tornando as verdades do mundo como verdade absoluta. Porque se você não ensinar ao teu filho a posição bíblica sobre determinada coisa, o mundo vai ensinar. E aí o seu filho vai absorver aquilo que o mundo está ensinando. Então, a ausência de comunicação também é um problema, né? A terceirização. Aí tem uma coisa que até o Cheiro falou no acampamento lá nos adolescentes, a expectativa versus a realidade. Porque nós não podemos, gente, pensar que os nossos filhos vão reagir sempre da mesma maneira, como eles eram pequenininhos. Né? O Cheiro deu exemplo, assim, você chega para o adolescente, você está lutando lá para montar uma viagem, aí você monta, você fecha uma viagem para a praia, você chega para o adolescente e fala, nós vamos para a praia. Ele fala, é? Você fala isso para uma criança, já está dando pulo. Ela fala, quando? Às vezes a gente nem fala antes para não criar uma expectativa e ficar, é hoje, é hoje, é hoje. Mas um adolescente não é assim. Né? Ele vai falar, é? E o Cheiro ainda piora, ele fala assim, mas nesse dia eu combinei um churrasco com meus amigos, então vai você com a minha mãe, meu irmão, vai, o próximo eu vou. E é assim, né? Eu não posso gerar uma expectativa que a minha comunicação com o meu filho vai ser exatamente como era antes, né? Ou vai ser igual a do filho do fulano com ele, porque não é. Eles são diferentes, filhos criados na mesma casa já são diferentes, imagina de outras famílias. Então eu não posso comparar o meu filho com o outro. É interessante assim que quando a gente está grávida, pelo menos eu era assim, você entra num aplicativo lá e mês a mês você recebe como que é o neném. Com tantos meses ele vai estar desse tamanho, compara com vegetal. Com vegetal, e aí fala assim, agora ele já tem isso, isso e isso. Aí quando nos primeiros anos é a mesma coisa, agora ele vai saber engatinhar. A partir de agora entram os alimentos e aí ele começa a explorar o mundo, aí ele vai começar a andar, nananá. É interessante porque nesse período a gente tem uma expectativa assim e a gente acompanha, parece mês a mês. E parece que nós como pais, quando chega uma idade, parece que já deu. Tipo assim, já te ensinei o que você tinha para aprender. Agora você já tinha que estar sabendo. E eu vou ter que ficar repetindo quantas vezes? E aí eu não penso que ele está numa outra fase, que ele não vai mais responder ao que eu falo da mesma maneira de quando ele tinha 2 anos. Então, assim, eu não posso gerar. Porque essa expectativa, ela vai me gerar uma frustração, uma decepção. Então eu tenho que entender que fase que meu filho está. Com quem que ele tem convivido? Qual que é o tipo de música que ele ouve? Ele gosta de qual esporte? E às vezes falar isso para quem tem criança em casa, que eu acho que a maioria aqui, é ok. Porque
pelo menos um 80%, você ainda tem um controle daquilo tudo. Mas ele chega numa fase que ele já não... Primeiro que você já não é mais o herói, você já não tem mais o tudo do seu filho. Os amigos, né? Fora já chama mais atenção que nós. E aí ele está numa outra fase, né? Que ele tem acesso a mais coisas que a gente não tem mais tanto controle. Por isso a gente precisa dessa comunicação, para não perder isso de vez, né? E aí vem todos. E uma questão que eu acho muito, que eu fiquei pensando muito, que muitas vezes, gente, nós queremos ser ouvidos e corrigir, mas nós não queremos ouvir. Quantas vezes o filho vem e fala, mas pai... Aí você fala, não quero saber. Né? Mas não interessa. Você fez isso, fez isso, fez isso. Às vezes a gente não está pronto para ouvir nossos filhos. Nós não queremos. Né? E a comunicação bíblica, né, com relação à educação, eu vou entrar em alguns, eu só citei praticamente, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais em alguns aqui. Vocês estão vendo a minha briga com o celular, né? A comunicação, ela não deve provocar ira, mas conduzir à admoestação no Senhor. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-lo. Antes, eduquem-nos com a disciplina, a instrução que vem do Senhor. E aqui, o nosso erro, gente, é que muitas vezes nós temos o exagero na correção. Nós temos ou a comparação ou a total falta de correção. Tá? O exagero na correção, eu penso assim que muitas vezes nós temos medo de que nossos filhos nos façam passar vergonha na frente dos outros. E aí você sufoca o seu filho no sentido assim, você vai ver. Se você me fizer passar vergonha, você vai ver, né? Eu não estou educando o coração do meu filho, não estou mostrando para ele que ele está em pecado, que o que ele está fazendo, ele está indo contra o que Deus diz para ele fazer. Mas eu estou preocupado com o que os outros vão pensar a meu respeito. Então, é uma educação egoísta. Porque eu quero que ele seja tão perfeito para ninguém ter o que falar, não dele, mas de mim, como pai, como mãe. Então, e aí nós pesamos a mão. Porque quantas vezes, gente, quantas vezes a gente não exagera e fala, para que eu falei isso? Precisava ser assim. Ou você corrige o seu filho lembrando do seu erro. Você já leu a Bíblia hoje? Você já fez o devocional? Aí o Espírito vem assim, mas você ainda não fez. Mas aí você pensa assim, mas eu vou fazer. Lá à noite, quando eu estiver com sono, cansada, a hora que der tempo, eu vou fazer. Mas ele tem que fazer. Não é? E aqui eu não estou falando, gente, que a gente não tem que corrigir o filho, tá? Porque tem que corrigir sim. O lar é a primeira sociedade que a criança aprende a conviver com pessoas em hierarquia, né? Porque tem autoridade, tem que ter uma autoridade, ela tem que aprender a ter isso. E regras, a dividir, a compartilhar, a respeitar o que é do outro. A primeira sociedade, a microsociedade que ele vive é ali no lar, em casa. Então tem que ter correção, tem que ter regras. O Fábio até fala assim que se todo mundo seguisse os 10 mandamentos certinho, né? Se a gente tivesse essa capacidade, ou de pelo menos se esforçar e ensinar os filhos a seguir, ia ser tão mais fácil para a sociedade em si. Cada um ia cuidar do seu, todo mundo ia cuidar da sociedade, do que é nosso, né? E é muito mais fácil. Mas tem o pecado, acontece as falhas. E nós temos que corrigir. Mas a gente tem que saber pesar a mão da maneira correta. Nós queremos ouvir. Não, queremos ser ouvidos. Nós queremos dar a ordem e a criança ou o adolescente obedecer. É isso que nós queremos. A gente não precisa de mais nada. Eu só quero te comunicar e ser ouvido, ser atendido. O que mais que eu estou pedindo, gente? Não estou pedindo mais nada. É só isso que eu quero. Só que a Bíblia diz o quê? Tiago, vamos abrir? 1, 19 e 20.
Quem achou pode ler. Prontos para? Aí nós fazemos o quê? Falamos. Falamos. Prontos para ouvir? Tardio para falar? Não, a gente já começa falando mesmo, que é o que eu sou eu que vou falar mesmo, né? Então eu vou falar. Tardio para? Irar-se. Isso quando a gente já não começa na ira, não é? A criança aprontou, o adolescente já chegou uma notificação da escola para você, ele apontou na porta. Eu ia falar Jaspion. Aí vem com uma espada Jedi, tchum, tchum, né? Você já vai na ira. Aí você quer que seu filho te obedeça, né? A Bíblia fala para você, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar-se. Nós falamos, iramos, gritamos e desejamos ser obedecidos. E pronto, eu que mando, né? Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Ouça o seu filho. E não é que você vai dar, mais uma vez, gente, não é que vai passar a mão na cabeça e dar razão para tudo. Não é isso. Mas eduque, passe, comunique o que você deseja para o teu filho em amor. O que nós fazemos vai contra aquilo que Deus manda a gente fazer. A nossa correção tem que ser em afeto, tem que ser amor, não para magoar. E também não é deixar o filho solto, sem direção, porque isso também é perdição. Isso também vai contra aquilo que Deus diz, porque Ele fala para a gente que você tem que orientar, você tem que ensinar o seu filho, né? E fala que o pai que não educa o seu filho passa vergonha. E Ele manda corrigir. E mais do que isso, Ele fala que Ele nos corrige. E Ele disciplina quem Ele ama. Mas eu preciso me comunicar com esse filho. Não é só falar, não é só ser um painel de regras e o seu filho cumpre. Não, é comunicação, é ter vínculo, é dar e receber. E quando eu deixo todos esses pecados entrarem na minha vida, cada vez mais essa minha comunicação com meu filho vai sendo falha, vai ficando falha. A ponto de eu não enxergar, como o Glaucio falou. Claro, né? Eu não estou julgando nenhum pai aqui. Mas às vezes acontece de pais, às vezes não saber o que o filho tem passado. O que ele tem vivido na escola, ou em casa, ou com os amigos, ou, né? Com outros membros da família. E é interessante quando Deus trata, Ele é claro. Ele é verdadeiro. Ele fala a verdade. Deus não mente. Ele é justo. Quando Ele fala para Adão e Eva, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso? Acontece. Não acontece? Ó, se você comer da árvore lá, você vai morrer. E acontece. Agora fala para mim. Eu até falei para as meninas lá no encontro do livro, no clube do livro. Se fôssemos nós, lá no Éden, você avisou Adão e Eva para não comer. Se comer, você vai morrer. Se fôssemos nós, Adão e Eva comeu, o que nós faríamos? Hã? A primeira coisa não é ser isso? Eu te avisei. Eu te disse, cansei de falar. Isso se não matasse na hora, eu te avisei, morre. Deus mentiu para eles? Não. Deus deixou de corrigir? Não. Mas Deus corrige derramando graça e misericórdia sobre a vida deles, porque Ele já prepara o resgate, o reencontro, né? A reconexão, a comunicação renovada. Ele já fala que da mulher que comeu o fruto, dela virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, Ele corrige,
Ele não deixa de fazer, que a minha mãe sempre me falou isso. Se você ameaçou, presta atenção no que você vai ameaçar seu filho. Porque o que você falar, você vai ter que cumprir. Senão você perde a autoridade. Mas, muitas vezes, a gente só comunica isso. Ordem, ordem. Mas e a graça? E o amor? A misericórdia? O que nós temos comunicado aos nossos filhos? O que nós temos passado para eles? Não tem amor sem verdade, gente. Quantas vezes eu vejo pai, de verdade, gente, até como eu ajudo os conselheiros lá da UPA, e às vezes eu vejo pais vindo e reclamando do filho, porque o filho enganou, pelo que o filho fez, pelo que o filho, sabe, mentiu. E aí você vai conversando com o pai, aí ele fala uma coisa aqui, aí ele muda a história aqui. Pai que mente para o filho. Gente, eles percebem. Chega uma hora que eles percebem que você está mentindo. E como que eu vou exigir do meu filho? Não foi isso que Deus me ensinou. A Bíblia fala que a gente tem que imitá-lo, né? E eu tenho que falar a verdade. Mas a verdade com afeto. Correção com afeto, com misericórdia. A outra questão é o uso inadequado das palavras. O que nós chamamos de comunicação não verbal também. Tá? O uso inadequado das palavras e dos gestos. Quantas vezes o seu filho fala assim, ô pai, ô mãe, aí você fala, o quê? Aí eu quero que meu filho venha falar comigo, gente. Sendo que quando ele vem, eu não mostro interesse no que ele quer me falar. Porque eu estou apressada. Eu tenho que fazer almoço, porque eu tenho que voltar para trabalhar, porque eu tenho hora, porque eu tenho compromissos. Né? E as viradas de olho? De novo. Adoro esses risinhos. Não é isso, Luizinho. Ó, fala logo, olha a hora, eu tenho que voltar. Ó, eu tenho tanta coisa para fazer. Você está falando para o teu filho o quê? Que as outras coisas, mais uma vez, são mais importantes do que ele. Então, para que eu vou falar? E assim, eu não estudei, eu não aprofundei nisso, mas eu fiquei pensando assim, o irmão do filho pródigo. Eu entendo que ele estava ali junto com o pai dele, que ele podia ter pedido. Mas será que em algum momento o pai virou para ele, olhou para ele e deu atenção para ele? No sentido assim de pôr nele uma palavra de ânimo, de incentivo? Né? Porque muitas vezes nos falta isso. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, só me veio agora de novo. Por quê? Porque nós fazemos isso, gente. Ou então, a gente está com o celular na mão, porque cada vez mais o versículo, não vos conformeis com este século. Gente, ele fica voltando na minha mente. Porque em tudo, nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra, nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Mas na hora de agir, muitas vezes nós agimos com as coisas desse mundo, com o que o mundo pensa. Do jeito que ele diz para nós que nós temos que agir. Porque a onda agora é que eu tenho que ter o meu momento. Eu preciso. E eu não estou falando que não precise, tá? Deus nos ensinou o descanso, o repouso, lá antes do pecado. Depois que Ele criou tudo, a Bíblia fala o quê? Que Deus descansou. Ele nos ensina isso, nós precisamos. Mas nós queremos pegar tudo, dar conta de tudo. E nós abrimos mão do que é mais importante, que são os nossos filhos. C.S. Lewis tem uma frase, gente, que veio à mente agora, eu não lembro ela corretamente. Lilian, alguém aí, se souber se lembrar, acho que os filhos não nos atrapalham o nosso trabalho, alguma coisa assim. Filho é o nosso trabalho importante. Não é ele que atrapalha o seu trabalho. Ele é o seu trabalho importante. Ele é o mais importante. A hora que você achar aí, você me fala. Pode falar. Isso. Não é o seu filho que está te atrapalhando
no seu tempo aí que você está atrasado? No seu trabalho, que é muito importante. Ele é o seu trabalho importante. E o seu tempo de descanso tem que existir. Mas o seu filho é muito importante. E aí, às vezes eu quero descansar fazendo o quê? O infinito e além, né? E aí o meu filho vem, eu não vou mexer ali, porque senão eu vou sair dali. Aí o meu filho vem falar comigo, eu falo, Não é assim, gente? E a Bíblia fala do jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus, o que Jesus faz? O que Jesus faz? Quando a Bíblia fala assim, fitando, ele faz o quê? Ele olha. Seu filho vem falar com você, mostra para ele. Tenha comunicação não verbal. Pega o seu celular, vira, fala, oi. De verdade, veja a expressão no rosto do teu filho mudando. Porque já aconteceu comigo. Porque parando para pensar, né, nas atitudes. Lá no começo eu disse que nosso Deus é um Deus relacional e Ele é um Deus intencional. Nós temos que ser intencionais com relação à comunicação com os nossos filhos. Eu tenho que querer, eu tenho que planejar. Olha, eu vou dar atenção a ele. Claro que não é criá-lo como o último biscoito do pacote, como um alecrim dourado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele tem que se sentir amado. E cada vez que eu abro espaço para que esse meu filho, cada vez que eu mostro para esse filho que eu corrijo ele em amor, que eu mostro que eu tenho interesse nas coisas dele, naquilo que ele deseja, eu abro espaço. Ele dá um passo na minha direção. É isso que eu preciso. Espera aí que fechou de novo. Então Jesus, ele olha. E aí, tem a comunicação verbal. Que eu até falei esses dias lá no Betel, que muitas vezes nós quebramos o 6º mandamento, o não matarás. Aí você fala, nossa, espera aí, que forte. Mas é. Porque as nossas palavras, muitas vezes, ferem os nossos filhos profundamente. E mais uma vez eu estou comunicando aquilo que eu não quero comunicar. Vamos abrir lá em Provérbios. Lembra? 18, 21. Hoje está anotado. 18, 21. Quem abriu pode ler, tá? Por favor. Provérbios 18, 21. Se vocês acharam que eu ia chegar aqui falando mal dos adolescentes que não se comunicam com a gente, né? A gente tem que falar da gente. Ninguém achou? Ou está com medo de ler? A morte e a vida está no poder da sua língua. Sua língua tem gerado vida ou morte no seu filho. Se for morte, que seja do pecado. Mas não é você que vai fazer. Não é sua língua que vai fazer. Mas nós precisamos olhar para o nosso filho e entender que não é palavras no sentido de positividade, tá? Mas muitas vezes, gente, nós usamos as nossas palavras mais uma vez só para correção. Ou só para denunciar o pecado do meu filho. Nossa, você não para de reclamar. Eu não estou falando mais uma vez que não tem que corrigir. Mas parece que a gente só fala, só lembra para ele o que ele tem de errado. Você não para de reclamar. Como que você está grosso? Como que você responde? Olha as suas ações. Você não me obedece. Você não me escuta. Cadê aquele menininho que a mamãe pedia? Cadê aquela menininha que fazia o que eu queria, que me abraçava? Não tenho mais, eu não tenho mais você. Eu só falo negativo.
Gente, nós não podemos fazer isso. Não é isso que Deus faz com a gente. Deus aponta o nosso pecado, Deus aponta o nosso erro, Deus nos confronta em amor, mas Ele também nos levanta. E nós precisamos lembrar os nossos filhos que eles são amados. Nós precisamos lembrar aos nossos filhos que eles têm alguma coisa de bom, que é o do Senhor nele. O Senhor deixa em nós digitais que nos fazem lembrar dele. E isso é bom. Nossa, filho, como você comunica bem? Como você sabe acolher bem as pessoas? Nossa, filho, olha isso, você faz bem. Coloca isso na cabeça deles. Não fique só no que é mal. Que a nossa boca traga vida para os nossos filhos. E nós sabemos que a vida, o pão da vida é Jesus Cristo. Quem aqui não queria ouvir, né, no sentido de presencialmente estar lá com a multidão ouvindo Jesus? Você acha que as palavras de Jesus confrontavam? Confrontavam. Mas elas traziam vida para as pessoas. A mulher samaritana é prova disso, né? Você já teve 5 maridos? O que você tem não é seu. 4? 5. O que tem não é seu. Oh, verdade, pura verdade. Mas o que ele fala para ela gera uma transformação nela. E é isso que nós devemos fazer com os nossos filhos. A Bíblia também fala em Colossenses 4:6. A nossa palavra tem que ser temperadas com sal. Sal de menos é bom? Sal de mais é bom? Temperada. É ali no ponto. Sabedoria. Né? Nós devemos pedir sabedoria. Efésios 4:15, a verdade tem que ser dita em amor. Nós devemos ter graça no falar. Eu escrevi assim, ó, aproveite, chame atenção quando necessário e exalte as qualidades sempre que possível. Só que chamar atenção é o quê? No particular. Eu não estou falando de artes assim que crianças menores fazem que você tem que chamar atenção. Mas quando seu filho tiver um pouco maior, você precisa chamar atenção, você e ele. Mas exaltar a todo momento no que ele te for de bom. Sem criar alecrim dourados, por favor. A professora agradece. Mas é isso, gente. Agora, assim, algo que também é muito importante, nós devemos lembrar que nós somos espelhos. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Seu filho vai repetir as suas ações. Tem uma música do, acho que é do Fruto, que fala que o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Né? Teve uma vez, gente, eu não esqueço disso, Danilo era piquitito. E aí eu falei, Fábio, coloca o meu celular para carregar para mim, por favor. Não, coloca o meu celular para carregar para mim. E nisso, Danilo, mamãe, pega a água para mim. Aí eu falei, Ele falou, por favor. Mas engraçado, mamãe, eu não escutei você falando, por favor, para o meu pai. É imediato. Eles estão de olho. Então, a minha comunicação, ela não é só nas palavras. Ele não vai seguir só o que você fala. Mas ele vai seguir aquilo que você faz. E quantas vezes nós estamos corrigindo os nossos filhos e nós vemos o nosso pecado? Nossa, né? E aí, lá em casa, o casal fala assim, ó, esse pecadinho, hein? Igualzinho. Não é, gente? Você está corrigindo o teu filho, mas você está se vendo ali. Você fala, um dia eu fiz isso. Ou eu ainda faço isso. Mas tem para o bem também. Né? Tem para o bem. Seu filho repete muito o que você faz. A adoração que você tem ao Senhor. Muitas vezes, eu falo como professora, gente, porque escrever, por exemplo, você começa por imitação. Tudo você começa por imitação. A fala, né, é por imitação. Por isso, as línguas, né, a linguagem ali se mantém. Porque é repetição. Primeiro você repete, depois você põe a sua identidade ali. Na escrita, por exemplo. Primeiro você vai fazer o movimento exatamente como o professor te ensinou. Depois você tem o seu jeito, né? A fala, as gírias, né? Então você sabe ali, é por imitação primeiro. E ele vai olhar para você e vai imitar. Gente, eu cresci vendo a minha mãe lendo a Bíblia.
Hoje, se eu perco o sono de madrugada e eu acordo, e ela tá acordada, a luz está acesa, se eu chegar no quarto dela, ela está lendo a Bíblia. Eu cresci vendo minha mãe lendo a Bíblia. E esses dias eu até estava pensando nisso, o Danilo não me vê lendo a Bíblia. A maioria. Porque muitas vezes ele estava na escola. Por isso que eu falo que a gente tem que ser intencional. Em algum momento ele tem que me ver. Lendo a Bíblia, lendo alguma coisa. Que me remeta à palavra de Deus, trabalhando na obra. Mas me dedicando a ele e à minha família ao mesmo tempo. Né? Porque a gente acaba gerando tudo junto. E nós temos que lembrar que nós estamos aqui para refletir a glória de Deus. Você foi criado para glorificar o nome de Deus, para adorar esse Deus. E isso também na educação do seu filho. Ali você também tem que comunicar Deus para ele. Ele tem que ver Deus na sua vida. Para gerar nele esse amor pelo Senhor também. E muitas vezes nós não fazemos isso. Esse livro aqui, eu até trouxe para mostrar para vocês. Converse com seus filhos, tá? Não tem muito do que eu falei ali, mas tem alguma coisa. Mas ele dá um exemplo muito bom sobre Abraão. E ele fala que Abraão, quando ele mente, fala para Sara mentir que ela não é esposa dele, que ela é irmã dele. Ele fala assim, ó, Abraão foi criado para representar Deus na terra, né? Mas quando ele fala isso, quando ele mente, ele está representando Deus? Não, porque Deus não mente. Ele está representando quem? O diabo, Satanás, que é o pai da mentira. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ser intencional. Eu tenho que ser intencional nas minhas ações em glorificar o nome de Deus. Porque eu vou espelhar Deus para os meus filhos. Com o limite da humanidade, por enquanto. Nós sabemos disso. Mas eu tenho que espelhar a glória de Deus para o meu filho. E como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Como que eu comunico Deus para o meu filho? Primeira coisa é voltando para o meu lugar de filho. Voltando para esse estado de filho, não terreno. Não para o meu pai terreno. Mas para o meu pai celestial. Porque quantas vezes o meu pai espera que eu sente com ele e converse e conte a minha vida para ele, assim como eu espero que meu filho chegue. E ele também fica para depois. Eu escolho meus amigos, o meu emprego, eu escolho tantas outras coisas. E a conversa com meu pai, a minha comunicação com meu pai celestial fica para a hora que der. E às vezes eu estou tão cansada que fica para amanhã. Mas eu quero que o meu filho venha a todo momento e se comunique comigo. Como que está a sua comunicação com o seu pai celestial? Está só repetitiva porque você sabe que tem que cumprir? Ou está verdadeira, profunda, enraizada? Como que está a sua vida mesmo diante de Deus? Porque isso é o que vai fazer diferença. Que eu vou conseguir olhar para o meu filho com graça e misericórdia. E mostrar também para ele que eu também erro. Porque muitas vezes na correção nós nos posicionamos de uma maneira como se nós fôssemos perfeitos. Como se nós nunca tivéssemos errado ou não erramos mais. Cheguei num ponto que, não erro mais. E não, gente. A gente erra todo dia, a gente falha todo dia. E quando você fala para o seu filho, eu sei que não é fácil. Porque tem áreas na minha vida que para mim também é difícil. Ele vai olhar e vai falar assim, posso me chegar a essa pessoa. Quando eu faço isso, eu estou mostrando para o meu filho que ele pode chegar, eu não sou perfeito. E em nenhum momento, com exceção de Jesus, a Bíblia nos mostra homens perfeitos, mulheres perfeitas. Pelo contrário, acabei de citar o erro aqui de Abraão. Ele é considerado o pai da fé. Depois ele aprende. Mas a Bíblia me mostra o erro dele.
Por que eu não posso me mostrar para o meu filho? Claro que eu não vou contar tudo, tudo tem o seu limite, mas eu posso mostrar para ele que eu também tenho as minhas lutas e que eu também preciso de ajuda, inclusive na minha relação com ele. O que você tem comunicado com seu filho? Volte para o colo do seu pai. É lá que você vai ter sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. É lá que nós vamos ter sabedoria para cuidar dos nossos filhos. Vamos abrir só lá em Mateus 11, 28, para encerrar. A Lília me deu 100 anos de oração, tá? Então, a gente podia começar a nossa reunião de oração, porque eu tinha o tempo que eu quisesse. Mas por vocês... Deus, Ele tem um colo preparado para nós, um colo de pai. Ele diz o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais um, Fernandinha, 28, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está pronto para nos receber, para nos acolher. Muitas vezes a nossa luta é cansativa, é um fardo pesado, e você fala, eu não estou conseguindo, eu não consigo chegar. Mas é nesse colo, é no colo desse pai, que eu encontro todo o direcionamento para alcançar o meu filho, porque é ele que chega ao coração do nosso filho. Você é um instrumento, né? O Tripp, ele fala que você tem que fazer de tudo como se dependesse de você, mas entendendo que depende do Senhor. Então, a gente vai fazer de tudo. Mas a primeira coisa é se colocar no colo do seu pai. É ter uma comunicação direta com esse pai. A segunda coisa, reconhecendo aquilo que você é falho. Porque nós temos falhas. E a terceira é ser intencional. Querer mudar. Querer fazer diferente. E a gente só consegue aprendendo dele, que é manso e humilde. Que Deus continue derramando graça e misericórdia sobre as nossas vidas de paz. E que diariamente Ele nos ajude nessa comunicação com os nossos filhos. Vamos orar? Fábio, ora por nós, por favor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, por esta instrução que o Senhor trouxe, ó Deus, para nós nessa noite. Ó Deus, o Senhor sabe daquilo que realmente nós necessitamos, ó Deus, das melhoras, ó Deus, que precisamos em nossa vida, ao comunicar com os nossos filhos e para os nossos filhos, ó Deus, o Teu Evangelho, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor, Deus, nos ajude a sermos, ó Deus, melhores, ó Deus, a melhorarmos a nossa comunicação com os nossos filhos, ó Deus, de forma, ó Deus, a transmitir a eles, ó Deus, com fidelidade a Tua palavra, ó Deus, em nossos lábios, mas também, ó Deus, em nossa prática. Ó Deus, abençoe, ó Deus, esses pais que estão aqui nessa noite, abençoe, ó Deus, os seus filhos, e que, ó Deus, possamos receber do Senhor o perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, e também, ó Deus, a graça do Senhor, Deus, para a nossa vida, para a educação dos nossos filhos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Keila, quero agradecer mais uma vez, obrigada. Eu falo assim, né? Todo encontro eu falo isso, né? Mas assim, numa quinta-feira comum, né? 11 de setembro, a gente está aqui e eu falo assim, o Senhor, Ele me constrange, né? Com tamanho amor por nós, porque Ele quer nos ensinar, né? A Keila trouxe essa palavra, né? De exortação, né? Para mim, pelo menos, assim,
tantos erros, né, que eu cometo, tantos erros, né, e que a gente já sabe, né, nada novo, mas como a gente tem que repetir para os nossos filhos, repete, 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 porque a gente ama, o Senhor, Ele nos ama, né, e Ele está falando assim, ó, não, desse jeito, tá bom não, tem que mudar. Então, eu agradeço muito mesmo, uma palavra muito oportuna, que o Senhor continue te abençoando, te usando, te inspirando com a sua palavra. E obrigada, gente, para quem veio. Esteja orando, né, por esse projeto. As próximas palestras, os próximos encontros que a gente teria, por um problema na agenda, né, dos palestrantes, alguns problemas de saúde. Então, quando for ter o próximo, eu aviso. Vai estar avisando o grupo, mas não sei ainda quando que vai ser, tá bom? Deus abençoe, boa noite. E até o próximo, se Deus quiser.